Olá, caros irmãos em Cristo, sejam todos bem-vindos à nossa casa de Bezerra, virtualmente aqui pela internet. Mais uma vez, estamos aqui para falar, sentir, refletir e nos harmonizar com o estudo maravilhoso do Evangelho de Jesus, sempre à luz da doutrina espírita. Que os amorosos amigos espirituais desta casa continuem nos amparando nestes singelos momentos de estudos e que nos sintamos mais fortalecidos para vencer as lutas diárias. E reforço o convite. Vamos nos permitir uma pausa para a reflexão e a harmonização de nossas mentes e corações, sempre voltados para a luz que nos direciona ao bem. Hoje eu quero falar com vocês sobre mais uma cura de Jesus, a cura da sogra de Pedro. Vamos encontrar em Mateus, no capítulo 8, de 1 a 15, um valioso trecho do Evangelho de Jesus sobre a cura da sogra de Pedro. Texto esse que assim diz: Entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra deste, que estava de cama e com febre. Logo, tocou-lhe a mão e a febre a deixou. Ela se levantou e pôs-se a servir. Vejamos, irmãos, que esse texto sugere que a enfermidade da sogra de Pedro era de natureza orgânica e passageira. Isto é, não estava relacionada a atos cometidos em vidas anteriores. E lembremos de que a palavra cura traz a ideia geral de restauração da saúde, mas também tem um significado simbólico de integridade, de sanidade, ou seja, pureza. E a saúde é definida, por exemplo, pela Organização Mundial da Saúde, a OMS, como um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doenças. E essa definição, a ela devemos acrescentar a dimensão de bem-estar espiritual, que surge de um relacionamento correto, de uma proximidade com Deus. Esse bem-estar integral do homem, em todos os aspectos do ser, representa o nosso propósito original que Deus nos reservou enquanto seres imortais. E na narrativa combinada dos 4 evangelhos, a título de curiosidade, há cerca de 2 dúzias de histórias sobre a cura de indivíduos ou de pequenos grupos. Alguns foram curados à distância, alguns com uma palavra, mas sem qualquer contato físico. Alguns mediante um toque físico, e alguns com contatos físico e outros meios, isto é, o emprego, por exemplo, de barro misturado com saliva, que era um remédio popular para a cegueira naqueles tempos de Jesus, e também usado para a cura da surdez. Então, existem vários relatos sobre casos individuais que se referem a enfermidades que são predominantemente orgânicas. A cura instantânea, ou quase, ela ocorre em casos em que a recuperação é improvável ou problemática, e parece ter havido imediata restauração da saúde sem qualquer período de convalescência ou de reabilitação, e sem nenhuma recaída. Mas o que nos importa também considerar é que Jesus amplia o significado de cura. Seja no significado mais simples, ou até mesmo aquele que envolve uma dimensão além da física, além da dimensão emocional, mas principalmente a dimensão espiritual. Quando Jesus fala de saúde, ele se refere à bem-aventurança, à vida, à totalidade. Jesus se referia igualmente tanto para a cura do corpo, quanto para a salvação da alma. E está lá no Evangelho: e a febre a deixou. Eliminada a causa, cessa-se o efeito. Jesus curou-a, como cura a todos
que se dispõem a trabalhar e a servir em seu nome. A febre, nesse sentido figurado, é consequência. O Senhor Jesus atacou o mal pela raiz. Esse é um excelente exemplo a ser seguido por todos nós. Quantos males nós poderíamos evitar se, ao invés de nos deixarmos levar pelas reclamações, pela preguiça, nos dispuséssemos a trabalhar desinteressadamente? Nós estaríamos muito melhores do que estamos hoje. O Evangelho é lição a ser seguida a todo instante, não só na hora da dor e do sofrimento. Não nos esqueçamos, quando a temperatura se elevar dentro de nós, o toque do Cristo é capaz de fazê-la baixar instantaneamente. Nesse sentido, por que não lembrar as afirmações de Kardec, quando ele nos diz que as vicissitudes da vida são de duas espécies, ou, se quisermos, tem duas fontes bem diferentes que importa distinguir. Umas têm sua causa na vida presente, outras fora desta vida. Remontando-se à origem dos males terrestres, reconhece-se que muitos são consequência natural do caráter e da conduta dos que o suportam. Nessas palavras esclarecedoras de Kardec, identificamos também e lembramos que a ação do magnetismo curador de Jesus atuou diretamente na causa que provocava a febre tão alta, a sogra. Eliminando a causa, a cura foi imediata, sem qualquer sequela. Observemos que, segundo o registro de Mateus, Jesus tocou-lhe a mão e a febre a deixou. Essa foi mais uma cura individual e com toque físico, por meio do qual Jesus introduziu no corpo da enferma, podemos dizer, os fluidos magnéticos necessários à restauração da sua saúde. Contudo, ainda vamos lembrar Kardec, que nos diz que é importante estarmos sempre atentos a qualquer manifestação de doenças, evitando adquirir ou desenvolver enfermidades resultantes da nossa conduta ou hábitos. Sabemos, as doenças fazem parte das provas e das vicissitudes da vida terrena. São inerentes, fazem parte da nossa natureza material e ainda a inferioridade do mundo que habitamos. As paixões, os excessos de toda ordem vão semear em nós germes malsãos que são hereditários. Nos mundos mais adiantados, física ou moralmente, o organismo humano é mais depurado e menos material. Ele não está sujeito às mesmas enfermidades que nós estamos. E o corpo não é minado secretamente pelos efeitos desastrosos das paixões humanas. Nós temos, assim, que nos resignar às consequências do meio que nos coloca a nossa inferioridade, até que mereçamos passar a um outro patamar de evolução. Isso, no entanto, não nos deve impedir, enquanto esperamos essa mudança maior, de fazer o que dependa de nós para melhorar as nossas condições atuais. Se, porém, apesar de todos os nossos esforços, nós não conseguirmos, a doutrina espírita nos ensina a suportar com resignação os nossos males, que são passageiros. Se Deus não quisesse que, em certos casos, os sofrimentos do corpo fossem abrandados ou eliminados, Ele não teria posto à nossa disposição os recursos de cura. E, a esse respeito, a sua previdente misericórdia nos auxilia, nos fortalece. E, ao lado da meditação, seja elaborada pela ciência, o magnetismo que nos dá a conhecer o poder da ação fluídica, e o espiritismo nos revela uma outra força, por exemplo, da mediunidade curadora, e nos fala da maravilhosa ajuda da influência da prece. A sogra de Pedro, curada de um mal passageiro, passa a servi-lo. É um gesto que indica que a saúde foi totalmente recuperada. Aí ela passa a cuidar
dos seus afazeres corriqueiros. E mais, revela a disposição íntima de fazer o bem. Porque está em Mateus, ela se levantou e pôs-se a servi-lo. Que nós possamos, irmãos, nos levantar sempre que cairmos. Levantar, fortalecermos-nos intimamente, nos encorajarmos e seguirmos em frente. Porque essa é a nossa destinação. Evoluir hoje, agora e sempre. Isso são as reflexões que temos para o nosso dia de hoje. Espero que tenhamos aproveitado mais este momento de reflexão do Evangelho de Jesus e que possamos estar juntos na próxima semana, em que falaremos novamente sobre o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Um abraço fraterno em todos, fiquem em paz e continuem se cuidando.